Muito bem, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do PolitiQuestion, seu podcast de política. Hoje a gente trouxe um cara especial, um cara que entende muito de saúde, mas não veio falar de saúde especificamente. Estamos falando com um cara que é ortopedista, já foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Salvador, já foi líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Alan Sanches. Seja muito bem-vindo, deputado, à mesa do PolitiQuestion. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar batendo esse papo com você, Daniel, com você, Cleiton. Para mim é uma alegria quando eu vejo pessoas jovens assim interessadas em política e que a gente está aqui para bater esse papo, esclarecer o que eu puder esclarecer aqui. Bom, Clê, a gente está vindo aí de um recente evento muito importante para a nossa cidade, que foi o 2 de julho, né? Para o país. O 2 de julho, e eu queria começar falando de um episódio e de uma fala do senhor muito forte acerca do 2 de julho e do antagonismo do governo do estado, de algumas figuras ali que não se comportaram à altura da situação. O que o senhor tem a falar sobre isso, né? Sobre esse 2 de julho? Como é que foi esse episódio? Primeiro, eu aceito tudo, eu acho que a democracia faz parte. Agora, sem agressões, né? Eu acho que eu penso diferente de você, você pode não concordar comigo, mas você tem que aceitar o que eu penso. O meu pensamento você tem que aceitar. Concordar ou não é outra coisa. E eu vi ali muitos militantes travestidos de sindicalista, que não quer dar um prego, não quer trabalhar e fica ali, aí passa o prefeito, passa a maior liderança política do nosso estado, que é o ACM Neto, os vereadores, deputados, aí começam a agredir, não sabe ganhar na palavra, aí vai para agressão. Então, nossa turma, mas eu tinha ido com muitos apoiadores, muitas pessoas que gostam de ir para o 2 de julho, pelo que é uma grande festa, né? A gente está sempre ali, depois de 200 anos, reafirmando a nossa independência. Então, tem a turma que você às vezes nem chama e vai. E como a gente é muito forte, muito presente em Salvador politicamente, aí acaba tendo esse empurra-empurra, né? Sim, sim. Agora, abrindo um pouco um parêntese dentro desse assunto, não sei se Clê vai concordar comigo nesse sentido, mas eu observo que a oposição, que no caso a esquerda, conseguiu ver, talvez com um olhar mais aprofundado a questão do 2 de julho, porque o presidente Lula desceu para o 2 de julho. É a segunda vez que ele desce, né? Se eu não me engano, a terceira. Perfeito, é a segunda. E a gente não vê figuras nacionais da direita descendo para o 2 de julho, que é algo que, acredito que, por exemplo, o Bolsonaro, ele teve uma derrota, e assim, é óbvio que o senhor aqui não está como porta-voz de Bolsonaro. Perfeito. Né? Mas Bolsonaro não desceu para o 2 de julho, e sendo que a Bahia, né, o Nordeste, foi um lugar onde ele perdeu a eleição. Né? Todo mundo disse que Bolsonaro perdeu no Nordeste. A gente também não vê Caiado descendo e outras figuras que querem postular ali a candidatura de presidente da República. O senhor não acha que é uma falha da direita nesse sentido de não valorizar uma data tão importante assim, que tem tornado, porque o Lula até falou, né, de colocar Perfeito. como uma data nacional. Colocou já. Já colocou como feriado. Enviou para o Congresso, né? Então, será que não seria uma falha da direita, uma miopia talvez de marketing, de não ver essa oportunidade? Eu acho que é um pensamento, mas só olhe bem. Primeiro, quem é o candidato da direita? A gente não está definido. Quem é o candidato e único da esquerda? Lula. Então ele já tem. Ele só tem essa opção. Nós temos aí 5 opções que a gente vai escolher daqui para lá. Vai afunilando, você sabe que no início de qualquer campanha eleitoral, todo mundo se coloca candidato, e quem for tendo densidade eleitoral, vai ficando, e quem não for, vai compondo. Então eu acho que esse seria um dos viés. Segundo, na campanha passada, Neto não declarou apoio a Bolsonaro. Você sabe que ficou aquele negócio tanto faz, porque aqui o Bolsonaro realmente tinha muita rejeição. Hoje eu acho que isso diminuiu bastante, e independente de Bolsonaro, a direita na Bahia cresceu muito também. Então o que eu acho? Eles usaram isso, porque eles sempre querem o quê? Nacionalizar. O Jerônimo, o próprio Rui, o Wagner, sempre utilizaram o Lula como uma bengala. E eles estão continuando a querer utilizar Lula como bengala. Mas para a gente é ótimo, porque Lula era uma bengala de 2 metros. Agora Lula está com 80 centímetros. Lula está caindo com a rejeição gigantesca. Inclusive aqui na Bahia. Na Bahia, hoje a gente sabe que a aprovação dele é de 51%. E ele ganhou a eleição com 72%. Você sabe que você perder 21% em 2 anos é muita coisa. Mas aí a gente vai, no decorrer aqui, a gente vai estar avaliando isso. Mas o que eu acho é isso. Eu acho que eles querem sempre nacionalizar, porque eles são fracos politicamente aqui em Salvador, e eles querem nacionalizar, trazendo a figura mais forte deles e única, que é o Lula.
Agora, de fato, deputado, o Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores e todo aquele que estão no guarda-chuva do PT, né? Eles em Salvador, historicamente, eles sempre acabam perdendo em Salvador, mas nos grotões, né, eles acabam ganhando ali nos interiores, eles acabam vencendo. Eu acredito que isso seja até uma página que eles tentam virar, talvez uma frustração, por não conseguir ter êxito em Salvador. Mas o senhor não acredita que essa movimentação acerca dos servidores públicos sirva como uma forma de desgastar a CM, desgastar o grupo de Bruno Reis? Sempre que você vai ver que o sindicato do PT, PCdoB e PSOL, agora que vem crescendo no meio do sindicato, eu procuro, vou perguntar a vocês, vou dar um aqui de entrevistador. Qual foi a movimentação que eles fizeram na Assembleia Legislativa com relação ao aumento do professor? Mas era proporcional? Completamente. Inclusive o próprio Jerônimo não sabia nem qual era o piso. Já deu declaração, não sabia qual era o piso do professor. Então são essas coisas que a gente entende que é uma militância realmente, uma militância partidária que quer desgastar. Não adianta. O Bruno pode dar ouro, o ACM Neto pode dar ouro, mas que não vai ter o aplauso dos professores. Vou dar um exemplo. Quem foi, aqui a gente mais ou menos um pouquinho mais velho que vocês, mas a gente vai lembrar aqui, quem foi o cara que mais trabalhou e tratou melhor, atendeu as reivindicações dos servidores? Foi João Henrique. E não ganhou para vereador, já 2 ou 3 vezes que tentou e não ganhou para vereador. Então, adiantou? Não, é uma militância. Os servidores não são todos, mas os partidários, eles defendem a coloração partidária. E não adianta você mostrar a verdade. É uma seita aquilo ali. Eles ficam, parece que botam um visor escuro. E não adianta, você pode falar, demonstrar que eles estão errados, equivocados, que o governo do Estado está errado, equivocado, que Lula errou. Então, não adianta, que eles continuam defendendo, dizendo que Lula é o melhor, que Jerônimo é o melhor. Então, às vezes não adianta discutir. Não adianta discutir isso. Então, é a militância deles realmente partidária. Quem foi que disse, Clay, que é melhor, eu prefiro formar diretores de universidades do que deputados federais? Agora você me apertou sem me abraçar, mas eu Foi, vou lembrar. acho que foi o ex-presidente do PT, ou foi o presidente, não me lembro. Eu sei que foi uma fala que me impactou muito, porque eles realmente têm essa capilaridade em movimentos, em segmentos da sociedade como educação, e que eles conseguem formar uma opinião de uma forma bem contundente, de modo que, de fato, são mobilizadores ali, né, dentro desse processo político. Eu acho que vai muito dentro do que o senhor está falando aí de ser uma militância muito fiel, né, a tudo isso, toda essa questão. Agora, o senhor é um grande representante na Assembleia Legislativa da oposição ao governo do Estado, ao governo Jerônimo Rodrigues, ao Perfeito. governo PT. O senhor foi primeiro líder, não foi? No primeiro mandato? 2 anos fui líder. E agora sou vice-líder. Fazer a renovação. Perfeito. E a gente observa que Jerônimo, depois de 2 anos de mandato, ele foi o governador entre os 3 do PT que mais pegou empréstimo. Acho que já chegou na casa dos 18 bi, não é isso? Eu acho que, se eu não me engano, e pode me corrigir, Clay, se eu estiver errado, eu acho que Wagner foi 17 bi, Rui Costa foi 8 ou 9 bi, e agora Jerônimo... Perfeito, a conta perfeita. A minha pergunta é, nós temos problemas na saúde, né, que são graves, principalmente a questão da regulação. Nós temos algumas promessas que frustram alguns eleitores, como o VLT, que já chegou a mais de 20, acho que é 236% o preço, né, já ultrapassou 236% do orçamento. Com os aditivos. Com os aditivos. A gente tem a questão da ponte, que é uma promessa do primeiro governador do PT. E a gente não... Desculpe, Dan, mas Lula disse que a ponte saiu. Foi outra ponte. Polêmico. Eu não vou entrar nisso. O senhor comenta sobre Pronto, isso. mas aí o que eu quero saber é, dentro de tantas problemáticas a gente teve aí, que a gente vai falar um pouco mais sobre a Via Bahia e outras problemáticas, para onde está indo, e o senhor que está ali de perto, para onde está sendo destinado? Porque teve uma votação que foi para os precatórios, né, para pagamentos precatórios. Mas assim, para onde vão esses empréstimos? Assim, o que o governo do Estado tem aplicado esses empréstimos? O senhor que tem acompanhado ali os projetos
próximo? Porque, assim, é justamente uma dúvida. Eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas. São 18 bilhões, mas que não... Perfeito. Se a gente fizer a conta, em 8 anos, em 16 anos, foi exatamente isso. 17 bi de Wagner nos 8 anos e 8 a 9 realmente do Rui durante os 8 anos. Então, 16 anos, a gente vai a uma conta de quanto aí? 25, né? Sim. Em torno de 25 bilhões. Em 2 anos e 4 meses, Jerônimo já tomou 18. E o que foi que ele conseguiu entregar? Vamos por partes aqui, igual o Jack o Estripador. Não, mas antes eu quero falar o seguinte, que dizem que ele entrega muita coisa no interior, não acompanham, honestamente, sendo bem honesto. Dizem que ele entrega muito no interior. Pronto, Tá. Vamos chegar lá então. O que acontece? Com 18 bi, uma ponte, segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado, está em torno de 10, vamos botar 11 bilhões. A ponte Salvador-Itaparica. Então a questão da ponte não é dinheiro. Porque com 18 você já dá para fazer quase, completa um pouquinho, faz 2 pontes. O que falta é planejamento. E essa ponte, ela está prometida desde 2009. Então a gente vai completar agora 16 anos esperando a ponte, sem um estaca na Baía de Todos os Santos. Então não tem nenhum estaca. Lula disse realmente que a ponte saiu. Eu quero saber o que foi que ele estava se referindo. Que ponte foi essa? Nem a do Rio Jequitinhonha saiu ainda, porque está interrompida. Isso é o Sigpare ali, naquela região do sul da Bahia. Então, o que eu digo é o seguinte, falta planejamento, falta condição de execução orçamentária, que eles mostraram que eles são fracos. A esquerda, o PT, é fraco na execução de qualquer planejamento. Existem pessoas boas? Existem. Existem pessoas proativas? Existem. Mas tem outras que só são do oba-oba, gente. Não é possível que com 18 bi colocado em caixa, eles não conseguiram fazer... Eu quero perguntar, qual é a marca de Jerônimo no governo dele, nesses 2 anos e meio? Não tem. Qual é a marca de Jerônimo em 2 anos e meio? Não tem. Você pode falar de Wagner, você pode falar de Rui. Entregou o metrô. O metrô. Grande Entendeu? entrega. Acho que Wagner fez. E que era para fazer, gente, não é possível você passar 8 anos e não entregar nada em Salvador, nada na Bahia, não. Mas ainda nessa linha, deputado, o senhor, como está ali na oposição, se o senhor fosse fazer um diagnóstico da parte mais sensível do governo hoje, o que seria? Saúde, educação, qual a parte mais crítica assim hoje? São 2 coisas. Eu acho que as piores. É a segurança hoje em primeiro lugar e segundo a saúde. Eu acho que o planejamento deles é equivocado. Eu sempre falo isso. Não adianta a secretária de saúde dizer que construiu, entendeu, o hospital, isso, aquilo, que ela está muito mais com o discurso político, que ela quer ser política, do que preocupada com a secretaria. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um hospital que eles construíram agora, falando de saúde, que é o Hospital Ortopédico da Bahia, que fica ali no Cabula. Eu estive lá, visitei, fantástico o hospital. Mas o que eles fizeram? Para abrir esse hospital, que dá em torno de 182 leitos no total, eles tinham o Hospital Manuel Vitorino, que fazia ortopedia, que atendia ortopedia, fazia mais de 300 cirurgias mês de ortopedia. O que eles fizeram? Fecharam ali a ortopedia e faziam outro tipo de atendimento. Então, o que acontece? Você tinha em torno de 100 leitos ali no Manuel Vitorino. Se você fechou e você agora criou 182, não é 182, vai ficar 82, porque os 100 você fechou. Então, um hospital que estava atendendo, que estava com resolutividade, precisava modernizar? Sim, precisava, Daniel. Mas eles, não era nesse momento, porque abriu aqui, a gente vai fechar lá. Segundo, quem consegue uma consulta no Hospital da Bahia e uma cirurgia é um felizardo. Porque você tem um outro hospital aí, o Hospital da Mulher, que você tem mais de 2 anos. Eu estou falando aqui, não é da boca para fora, é dado. Eu sabe que eu sou médico, eu atendo todo dia. E o Hospital da Bahia tem pessoas esperando uma cirurgia de esterectomia por 2 anos. São 2 anos. Não adianta você vir... O Hospital do Estado. O Hospital da Bahia, mas esse é o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher tem 2 anos que as pessoas estão esperando. Não o Hospital da Bahia, que é privado, e nem o Hospital Ortopédico da Bahia, que tem pouco tempo que abriu. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, como é que eles querem, dessa forma, aí eles vão mostrar a você, se você pedir, foram feitas tantas cirurgias. Não. Bote aí o que é procedimento cirúrgico, que é punção, que é coisa de 20 minutos, 30 minutos, que precisa e tem que ser feito, mas a gente quer saber as cirurgias básicas, gente.
A gente está com problema em cirurgia básica de vesícula, que é colestectomia, de esterectomia, de plástica vaginal, de hérnia, de tireoide. A gente está com problema em cirurgias básicas. E nós estamos falando aqui de bilhões de reais. Então o que é que falta? Ao invés de ficar viajando, tirando foto, visitando os prefeitos que precisam dessa visita, todo mundo adora receber a autoridade do governador, quem quer que seja, mas, pelo amor de Deus, senta na cadeira, veja quais são os problemas, senta com seus secretários e começa a despachar para resolver os problemas da Bahia. Você me perguntou, Cleiton, o problema mais grave hoje para toda a Bahia é a segurança. Nós aprovamos lá, se não me falha a memória, 400 milhões de empréstimo para a segurança pública, que a gente não tem viés, não vai ter coloração partidária quando a gente for falar de saúde, quando a gente for falar de segurança, de educação. Nós liberamos, nós aprovamos esse empréstimo. O que é que aconteceu? O que é que foi que mudou? O senhor votou a favor desse empréstimo para a segurança pública. Para a segurança pública. Agora precisava que a gente também destrinchasse o que eles vão fazer. O que? Toda vez que ele pede um empréstimo, você imagina, agora foi 3 bilhões e meio que eles pediram de empréstimo, o último, se não me falha a memória, 3,5 bi. Quando você vai tomar um empréstimo de 200 mil reais na Caixa Econômica ou qualquer no Banco do Brasil, você vai ter que fazer uma comprovação que você tem condição de pagar. Não, sabe o que foi que eles fizeram com a gente? Eles escrevem 9 linhas. Para você falar de 3,5 bi, ele escreve 9 linhas e manda para a Assembleia. E quer que a turma dele lá, os deputados da bancada dele, aprovem. Eles aprovam. É como a gente diz, a bancada do amém, de balançar a cabeça, igual a lagartixa, né? Para cima e para baixo, aprovando. Então, eles têm 43 deputados, acho que agora já subiu para 45, e nós somos os heróis da resistência aí, dizendo não, e eles mandam o que querem para aprovar. O senhor falou sobre heróis da resistência. Eu vejo que é muito difícil ser oposição. Oposição é bom porque você tem uma amplitude de crítica, você consegue enxergar as coisas fora, e aí você consegue criticar, mas também você, como diz no popular, fica bico seco, né? Na política a gente usa esse termo. Sim. Qual é o sentimento do senhor tanto tempo sendo oposição, bico seco, batendo de frente com o governo do Estado, na expectativa, na esperança de uma mudança? Como é que o senhor se sente nesse cenário da sua posição tão minúscula, né? Que a oposição na Assembleia é nanica. Perfeito. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu entrei na política, eu sou médico, fui presidente da Sociedade de Ortopedia, fui preceptor do Brasil, fui preceptor aqui do Hospital Santa Isabel de ortopedia. Eu ensinava a outros colegas, a outros médicos que queriam iniciar na ortopedia. Fiz a minha vida, entendeu? E resolvi um belo dia sair candidato a vereador sem experiência nenhuma. Eu não tinha experiência política nenhuma, nem família política, nem nada. E o que é que aconteceu? Quando me perguntaram, você, médico, 34 anos, na época eu estava iniciando a minha caminhada para tentar disputar a eleição, por que você quer ser político, quer ser vereador? E era a primeira eleição. Eu disse, se for, sem demagogia, para que eu ajude as pessoas, Deus vai me colocar nesse caminho. Se não, ele vai chegar e dizer, não, foi uma boa experiência para você, Alan. Pronto, acabou. E vou continuar a minha vida de médico, de preceptor de residência, de professor, o que fosse. Pronto. Ganhei a eleição. Então, eu estou na política porque eu acredito que a gente pode transformar a vida das pessoas, de alguma forma, de ajudar a vida das pessoas. Ah, você vai ganhar seu dinheiro? Também ganharia como médico. Sim. Não tem problema, talvez até mais, porque você ganha como político, só que você gasta. Você tem que fazer uma manutenção gigantesca da tropa toda, da estrutura. Então você ganha e gasta. E como médico eu não. Era só para mim, para a família, esse tipo de coisa. Mas eu acho que Deus tem sempre um plano na vida das pessoas. Então, dizendo a você, é isso. Eu não estou na política só para ganhar para mim. Eu estou na política porque eu acredito que a gente pode ter um projeto que transforme a vida de diversas pessoas. Eu sou político, sou um dos políticos aqui, então é a nossa obrigação tentar fazer essa transformação. Mas é verdade que é bico seco, é difícil, você perde apoios, porque muitas lideranças políticas querem estar próximas do governo, que é o governo que vai liberar o capital, o capilé, a ajuda, o orçamento.
é o governo, e a gente às vezes não tem. É claro que você consegue bati muito nisso, bati muito nas emendas impositivas, porque não é para mim, é para liberar para as cidades que eu fui escolhido como representante, e conseguimos, entendeu, liberar uma parte das emendas, não estão ainda cumprindo como a gente deseja, como é a lei, mas você veja, com tudo isso, com toda a dificuldade, eu tive 77.316 votos na oposição, sendo deputado de oposição, falando contra o governo. Não é crítica aleatória. Eu faço críticas realmente contundentes, que eu digo, não é possível que as pessoas não enxerguem que a gente pode ter um outro projeto. Então, dizendo a você isso, é difícil, mas eu acredito naquilo que eu falo. Eu acredito que a gente pode construir um caminho melhor para a nossa população, para meus filhos, para meus netos. Perfeito. Gente, estamos aqui com o deputado Alan Sanches, ele que é o vice-líder da oposição ao governo do estado na ALBA. E se você está aqui até agora é porque você gostou, então deixa o like, segue a gente aí no YouTube e também acompanha o deputado aonde nas redes sociais? @dep de deputado, né? Alan Sanches. Aonde? Instagram, Facebook? Instagram, sempre Instagram. Sempre Instagram. Eu estou sempre lá no Instagram. Perfeito. Então, deputado, voltando para essa questão da ALBA, né, que é algo que me interessa muito. Recentemente a gente teve a reeleição de Adolfo Menezes como presidente para o 3º mandato de presidente da casa, que é algo inconstitucional. Ele foi reeleito, o deputado Wilton Coelho entrou, né, acho que foi dentro do STF com um processo, e aí, no final das contas, ele foi destituído do cargo. Com uma semana. Com uma semana, e aí entra Ivana Bastos. A gente teve um cenário muito parecido na Câmara de Salvador, que na época, se eu não me engano, o seu filho foi um dos que encabeçaram ali o processo contra o atual vice-governador. Era o primeiro vice-presidente, Duda. E Duda foi muito incisivo, foi contra, brigou na tribuna, eu acompanhei nesse período. E aí eu queria entender, mais ou menos, o senhor que está ali dentro do processo, né? Na verdade, essa pergunta vem com um monte de perguntas, então eu vou tentar organizar as ideias. A primeira é a seguinte: como vem sendo, mudou a ALBA com Ivana no lugar de Adolfo? É a mesma coisa? O processo continua o mesmo? Vou começar por aí. Aí depois eu vou fazer outra pergunta dentro desse Perfeito. Eu acho que a Assembleia, depois de algum tempo, ela já anda com as próprias pernas, independente de quem seja o presidente. Claro que muda algumas coisas. Ivana está tentando colocar mais para votação os projetos dos deputados. Isso é interessante, isso é importante, os deputados terem apreciado seus projetos. E se o projeto for ruim, a gente vote contra. Se for bom, a gente vote a favor. Mas que não é possível a gente ter mais de 4.000 projetos lá na Assembleia que não são nem apreciados. Então, isso depende do presidente, da vontade do presidente. E isso eu acho que é o ponto-chave dela, se ela tiver uma marca nesses 5 meses, é esse. Votação de projetos de iniciativa de deputados. Fora isso, eu acho que o caminho tem sido o mesmo. O Adolfo, nós todos sabíamos que era muito difícil para ele. Mas se nós já sabíamos que era difícil para ele e ele quis manter a candidatura, pronto. Era uma candidatura que a gente sabia que nascia com grande problema. E isso foi comprovado depois, sem desgaste para nenhum deputado. Agora, na opinião... Precedente tinha, né? Depois precedente tinha. É isso. Mas agora, assim, a gente falou aí de precedente, mas considerando a situação na Câmara Municipal de Geraldo Júnior, né? A gente não viu uma movimentação dessa. A gente viu que houve um processo, foi aberto um processo, né, contra a candidatura dele, a reeleição dele, e a gente não viu uma movimentação. Como é que o senhor lê esse movimento de, tipo assim, no caso dele não foi, mas no caso de Adolfo foi? Pronto, então vamos pensar. Nunca tinha pensado assim não, mas vamos refletir aqui nós três. O que acontece? E todas as pessoas estão nos acompanhando também. O que acontece? Geraldo era um candidato do prefeito, da base do prefeito. Rompeu. Quando ele rompe naquela mudança que ele teve de direção, digamos assim, pronto. Como é que um prefeito que tem uma base de 30 vai perder uma Câmara? Então, e isso não aceitava. Então, Duda, naquele momento, os 30 vereadores disseram, não, a gente não pode perder a Câmara porque nós temos o apoio do prefeito. Então, ficou nessa briga. Na Assembleia, quem era o governador? Do lado de lá. Então, a gente jamais ia conseguir fazer
a presidência da Assembleia, porque nós não tínhamos número. Sim. Nós somos 18. E mesmo desses 18, pode ser alguns que têm a simpatia pelo outro lado que vota Sim. com o presidente. Então, para a gente, nós não vamos ser o cabeça, o presidente, nenhum do nosso grupo, para a gente não vai ter muita diferença se vai ser A, B ou C do grupo de lá. Na Câmara era diferente, nós tínhamos número para ganhar qualquer eleição. Tinha que brigar por isso. Aí tinha que brigar. E o que aconteceu? Por que não aconteceu isso? Porque o desfecho foi desse lado na manutenção de Geraldo Júnior. Por quê? O que acontece? Geraldo é até meu amigo, eu sempre digo, conheço Geraldo há 30 anos. Eu fui ao primeiro casamento de Geraldo, quando casou ainda com Deise, que é a mãe de Matheus, que hoje é meu colega. Sim, Você imagina quanto tempo eu conheço o Geraldo Júnior. E aí, ele não era nem político, nem eu, ele era advogado, eu médico. E aí, o que acontece? Voltando, então, pra gente não tinha muita importância nisso. Agora, do outro jeito, não. Agora, qual foi o desfecho? Se Bolsonaro ganha aquela eleição, ou se Neto ganha aquela eleição, o desfecho aqui era diferente. Então, eu acho que a decisão na Justiça foi de acordo com quem levou a eleição. Porque estava na mão do ministro César Nunes Marques. E aí o que aconteceu? Esperou o resultado da eleição, que ele retirou de pauta, pediu vista, algo assim, não me lembro bem. E ele esperou. Depois do resultado da eleição, ele deu o parecer dele. Perfeito. Foi para quem ganhou. Então foi exatamente isso que aconteceu. Sim. Perfeito. Agora, deputado, eu acho que a pauta que está todo mundo ansioso é a eleição 2026. Perfeito. Né? Só se fala em eleição 2026. E nessa linha de eleição, eu gostaria de saber sua opinião, por conta da sua experiência, por conta do partido que o senhor representa, chapa para o governo do Estado, do grupo que o senhor pertence. A gente ainda está um pouco indeciso. Do outro lado, eu acredito que 80% resolvido. O Rui já disse, Rui disse que ele é candidato. Ele é candidato ao Senado. E aí, como é que fica a chapa majoritária no seu grupo? Como é que o senhor enxerga isso? Pronto, eu acho que é cedo. Existem pessoas que já são do grupo de Neto. Eu sou do grupo de Neto. Existem pessoas que já são do grupo do PT, de Wagner, de Rui, de Jerônimo. E existe o meio termo aí, que a gente vai ver, vai pender para o lado que tiver com maior posição de esperança de vitória. Vai ser sempre assim, aqui em qualquer lugar. Então, esse meio que a gente tem que ver, e a gente só vai conseguir decidir a partir de fevereiro, de março, de abril do ano que vem. Porque já está provado que a influência da disputa do governo federal é demais aqui. Vai ter muita influência aqui. Sim. Nós perdemos aqui com o Neto porque a influência de Lula. Lula cresceu, Bolsonaro caiu mais, Lula cresceu mais e acabou puxando o Jerônimo. Então, isso vai depender. Agora, se você me perguntasse, tem duas pessoas hoje que têm uma representatividade boa no nosso lado, que é o Neto, puxando a cabeça, não tenho dúvida disso, João Roma, que pode estar na majoritária, que teve acho que 1 milhão de votos na passada, tem uma representatividade com a direita, tem uma ligação com o Bolsonaro, pá. Então, esses dois, Neto puxando a cabeça, lógico. Agora, a gente tem outros players que podem entrar. A gente precisa, e Neto inclusive já declarou isso, que a gente vai precisar de uma representação do interior. Sim. O interior tem que se sentir representado, o interior tem que se sentir vivo, porque não tem como você fazer política na Bahia sem olhar o nosso interior. Perfeito. Um candidato nosso tem que ter a cara do interior, que pode ser o nosso vice-governador, para fazer essa casadinha com o Neto. E aí a gente vai ver. Você acha que esse foi o grande... Talvez o senhor falou que a eleição nacional influenciou, eu acredito demais também, mas o senhor não acha que a escolha da vice também influenciou muito nessa derrocada de 2020? Muito não, mas tirou ponto. Ana é uma pessoa maravilhosa, vim conhecer depois. A gente não está falando da pessoa, mas não tinha representatividade política. Mas Neto, aí eu acredito que estava acreditando que estava muito fortalecido. As pesquisas dizendo, ele não acreditava só, ele tinha pesquisa informando isso. Então acabou podendo escolher uma mulher que estava num partido, que era no republicano, que resolvia já o republicano politicamente e agregava também a figura feminina. Pronto. Trouxe o Cacá, que na verdade era o João Leão, e acabou virando tudo aquilo, mas acho que pode, mas a influência é pouca.
eu acho que influenciou mais, naquele momento, a retirada de Zé Ronaldo do que a entrada de Ana. Sim. Zé Ronaldo, mesmo sendo do mesmo partido de Neto, que normalmente a gente faz composição, mas teve que botar ele, porque... Mas se isso fosse pensado antes também, poderiam colocar ele em outra sigla. Ele construiu, Zé Ronaldo conseguiu construir, todo mundo queria Zé Ronaldo. Sentar aqui e falar a mesma coisa. E aí, eu acho que não foi a entrada da Ana, entendeu? Talvez ninguém tenha falado isso. A ausência de Zé Ronaldo. Naquele momento a gente perdeu. E você sabe que 420 mil votos, que foi a diferença, não significa isso, significa 200 e pouco. Basta você tirar metade do outro lado, só você tira 200 e pouco, e acho que a gente perdeu aí, no mole aí, mais de 100 mil votos naquela retirada, porque Zé Ronaldo tem muita influência, não só em Feira. Zé Ronaldo tem influência na região ali, no entorno de Feira. E como o senhor enxerga, por exemplo, o outro lado, a oposição, assediando, aliciando políticos importantes que dialogam com esse interior? Por exemplo, a gente tem visto aí, é nítido, né, o governador ele já expressou isso, tentando se aproximar do prefeito de Jequié, Zé Cocar. Como o senhor vê essa aproximação? O Jequié, o Zé Cocar de Jequié é uma personalidade, foi meu colega deputado estadual, começou acho que em Lafayette Coutinho, parece ali do lado, se elegeu, depois ficou só 2 anos, se elegeu prefeito, fez um grande trabalho com a ajuda dos deputados federais, mas aí o que eu lhe digo é o seguinte, é cedo. Se eu fosse prefeito, eu também ia querer sentar, independente de quem eu apoiei, eu ia querer sentar com o governador, buscando a liberação de orçamento para a minha cidade. Agora, existem cidades muito pequenas que elas podem, vou abranger um pouquinho, Cleiton, cidades muito pequenas que precisam de um orçamento. Uma cidade pequena, você injetar 4 milhões, você, meu amigo, vai dar para fazer meio mundo de coisa aqui, vou mudar minha cidade, vou conseguir mais um fôlego para minha reeleição, tudo isso é natural do ser humano. Mas a outra coisa, vamos lembrar que eu disse, existe uma parcela que já está definida que é Neto, existe uma parcela definida que é PT, mas no meio vai depender quem tiver chance e esperança de vitória. E é isso. O que é que os prefeitos estão fazendo? Eu quero, já que você quer, Daniel, me tratar desse jeito, você, o governador Daniel... O de Mata acabou de falar isso. Ele falou o quê? Se você fizer, eu faço. Se você fizer, eu acabo. Pronto, 20 quilômetros de estrada. Aquela estrada, pronto. Eu, como falei a vocês, é o seguinte, eu também sentaria com eles. Só que a decisão, sentaria com o governador, mas a decisão, mais uma vez eu te digo, não será tomada agora. Você já pensou se já tiver, um exemplo, bora falar aqui, Tarcísio, candidato a presidente, com todas as chances da vitória, todo mundo dizendo que ele vai ganhar, o Lula caindo. Para onde você acha que essas pessoas começam a pensar, não, Neto vai ganhar, Tarcísio vai ganhar, eu vou ficar aqui. Então, isso vai depender muito do cenário nacional ano que vem. Mas, deputado, essa foi uma das autocríticas que o grupo do senhor fez no ano das eleições, que demorou muito de anunciar a chapa. E hoje a gente chega num momento que está cedo ainda, segundo algumas pessoas. Né? Algumas pessoas falam, não, acho que Neto já precisa se posicionar. Outras pessoas, como o senhor está falando, está um pouco cedo. Como o senhor enxerga isso? Está cedo ou está tarde? Não. Está cedo para você anunciar essa chapa. Quando você anuncia, o candidato, quando anuncia muito cedo, ele começa a virar alvo. Ele começa a receber todos os pedidos, todas as chantagens de ganhar, me dê isso, estou precisando disso. Todo mundo que vai, eu vou lhe abraçar. Nem todo mundo é por amor, muitos é pela dor. Então isso começa uma cobrança muito grande. Agora, todas as vezes que eu converso com o Neto, ele relata para mim que nós queremos lançar e devemos lançar nossa chapa janeiro, mais tardar fevereiro, a chapa. Você fala quando anunciou o vice, que já foi na boca da eleição lá em julho, se não me falha a memória. Sim. Em julho, não, a gente vai anunciar a chapa completa, as 4 cabeças que vão estar lá. Neto, e aí a gente vai ver quem serão as 3. Aí vai depender do momento, né? Política é momento. E o senhor pretende vir deputado federal. Conta pra gente como é que tá essa nova missão. Pô, Cleiton, eu sou um homem corajoso. Eu sei, se você perguntar, não sou inconsequente, mas eu sou corajoso. E as pessoas sabem disso. Eu tenho esse perfil desbravador, eu tenho esse perfil. E, por exemplo, se eu não fosse corajoso, eu não era vereador a primeira vez. Porque eu falei a vocês aqui no início que eu não conhecia nada de política. Eu era um inexperiente na política, era apenas um médico com ideais
e que achava que podia mudar completamente o mundo, e digo, eu vou, sem escolha de partido, eu não sabia nem como é que a gente escolhia o partido, eu fui pela eleição passada, quando ia valer, era nova, que podia entrar outras pessoas, e fui, disputei com vários vereadores de mandato, e tirei eles da minha frente, ganhei, eu fui 26º mais votado de 41, na primeira vez, sem dinheiro, só com dinheiro de médico, não. Perfeito. Dinheiro de médico não dá para você fazer essa campanha toda. E naquele momento eu iniciando minha vida. Então o que é que acontece? Eu digo a vocês o seguinte, que 2 vezes já vereador, uma presidente da Câmara, fui o vereador mais votado de Salvador em 2008, 4 mandatos de deputado estadual, 2 de líder da oposição, já fui líder de partido, já fui presidente da municipal aqui de partido, então acho que eu venho construindo, fui presidente de comissão de saúde, fui vice-presidente e sou da comissão da CCJ, da Assembleia, então eu acho que eu consegui nesse tempo todo, durante esses 22 anos que eu vou fazer de mandato, maturidade política, maturidade profissional, e que me dá essa, digamos assim, essa condição de eu colocar o meu nome para que as pessoas possam apreciar. Acho que eu já fiz muito aqui em Salvador, não é faltando humildade não, mas perfeito, por todo o laço, qualquer um que passou 22 anos já deixa uma marca, né? Ajudei muita gente, ajudei muitos bairros, ajudei muitas cidades. Então, se eu fiz isso aqui, com todas as limitações de vereador e de deputado estadual, por que não tentar agora federal? Por que não botar um federal diferente? A gente tem as mesmas caras, não quero desmerecer ninguém, eu só preciso ter meu espaço para mostrar meu valor lá em cima na Câmara Federal para a Bahia. Perfeito. Então, antes da gente entrar no mérito do deputado Alan Sanches, futuro deputado federal, se Deus quiser, da Bahia, vamos falar um pouco ainda da Bahia, especificamente da Alba, porque das marcas que eu acho que fica para a oposição que está sendo feita ao governo do estado é a retirada da Via Bahia, que era uma queixa coletiva, acho que de todo baiano que pega um pouco de estrada, que pega a BR ali, 324, terrível, 116, sente muito. E a gente percebe que o senhor foi um dos que encabeçou essa briga. Também. E a gente está falando aí de um senhor rombo na economia do estado, mas também um rombo que leva ali como indenização para a Via Bahia, eu acho que foi... Quase um bi. Quase um bi. Mais de 800 milhões. Como é que foi essa luta, né? Como é que foi travar essa luta sendo minoria na casa e conseguindo provocar, talvez através ali da mobilização popular, essa retirada da Via Bahia? Você veja, primeiro que eu acho que, vamos falar logo imediatamente, quando conseguiu a saída da Via Bahia, o governo federal, depois de tanto tempo a gente já solicitando isso, já devia estar com um programa, um planejamento para tratar a nossa via. A via está um desastre. A BR-324 está um desastre. Será ruim com a Via Bahia, está pior com o DENIT. O DENIT precisa entrar em ação. Ah, choveu muito, mas a Bahia sempre choveu, irmão. Então não venha com desculpa de chuva. É falta de planejamento, organização para estar ali, ó, fazendo toda a manutenção da via. São buracos, eu passo aí toda semana na 324 e vários, você vê assim no canteiro, se você começar a reparar, as pessoas com pneu furado, danificando os seus carros. Então a gente precisa chamar a atenção disso. Mas veja bem, são 20 anos que vão fazer ano que vem, agora são 19, e o governo do estado sempre jogando o quê? Olha, fica comigo que eu tenho o apoio do governo federal, fica comigo que eu tenho o apoio do governo federal. E eu quero perguntar a você, Daniel, a você, Cleiton, qual foi o benefício que a Bahia teve tendo o governo federal e governo estadual durante esse tempo todo aliado? Porque nós não estamos conseguindo perceber que a nossa ponte, desde 2009, são 16 anos, e a ponte não sai. O VLT, que quem entregar era Rui. A gente já está terminando daqui a pouco, ano que vem, o governo de Jerônimo, e não entregou. Então são essas coisas que a gente questiona, e as coisas não trazem solução. Eu não vejo benefício de ter o aliado, o governo federal ao governo estadual. Quantos anos a gente solicita a população não acreditando na Via Bahia, e a Via Bahia ficou... Adiantou o quê? O que adiantou? O que adianta ter essa união de governo federal e governo estadual? O que tem demonstrado que quem não sabe trabalhar não adianta. Eu sinto falta, às vezes, do velho ACM, que as pessoas sabiam, ele tinha a cara do amor à Bahia, não mexesse com a Bahia que ia ter problema. Hoje a gente não tem uma figura dessa lá junto ao governo federal.
que demonstre, que tenha a cara da Bahia, a cara da defesa dos baianos, que não pode mexer um cisco de um baiano que a Jeripoca ia cantar. Então, eu acho que falta isso, esse amor à nossa terra que falta. Eu não quero nunca falar de A, B ou C, desmerecer absolutamente ninguém, mas essa é a falta que eu sinto. Por isso que demorou tanto a Via Bahia para sair, porque não tinha alguém com muita força lá, com o Lula, com a Dilma, para retirar. Não tinha. Tentamos aqui, na época de Bolsonaro, com o próprio Tarcísio, então, que Rui começou Costa a não mexer. tem essa força? O Rui Costa exercendo toda essa robustez de... Ou ele não tem, ou ele não quer ter. Ou uma coisa ou outra. Porque todos nós acreditamos que tem. Mas a gente não viu durante aí 15 anos, vai fazer 16, a ponte colocar uma estaca. São 16 anos vendendo o sonho aos baianos. A gente sabe o crescimento que vai ter por Recôncavo quando essa ponte abrir. A transformação que vai ser. A ilha ali do outro lado vai ser a Vitória, que todo mundo adora, sabe, metro quadrado caríssimo que é a Vitória. Sim. Só que a ilha vai ser a Vitória no nascente. Tem muita gente que comprou terreno lá que já na comprou esperança. na expectativa. Mas eu acho que essa ponte só sai com a Semineto. Eu quero dizer, a minha esperança é essa, porque precisa ter alguém com um viés criativo, com coragem, que, só para eu finalizar, para deixar vocês perguntarem, vamos lembrar aqui do Centro de Convenções. O Centro de Convenções ruiu. Ele ainda está do mesmo jeito. Do mesmo jeito, porque falta o quê, gente? Vontade política. As coisas só resolvem com vontade política. Não demonstrou vontade política, não sabe nem o que fazer com aquele espaço. E segundo, quem foi que fez? O ACM Neto. Na época que era prefeito, vendeu a folha dele, negociou a folha de pagamento para que pudesse com o banco, para o banco fornecer o recurso e ele realizar a construção do Centro de Convenções. Quem fez o Centro de Convenções que a gente tem na Bahia foi a ACM Neto. E no mesmo dia que Neto anunciou, isso me marcou muito, 11 horas da manhã, ali no Jardim Armação, no hotel que tinha ali, o Rui, 16 horas, anunciou que aquele era um centro pequeno, que ele ia fazer o maior centro. Quantos anos tem isso, gente? Já vai para mais de 6 anos. Não tem nem o local do Centro de Convenções da Bahia. Isso foi uma promessa. E assim eles vão... O PT agora acha que é tão grande que eles podem mentir, que eles podem enganar, que eles podem fazer promessas e não cumprir, e que o povo vai entender. Não vai aceitar. O povo não vai aceitar isso mais. Deputado, eu jamais poderia perder a oportunidade de fazer essa pergunta para o senhor que é um médico. Nós temos uma relação muito sensível com o plano de saúde dos servidores públicos do Estado, que é o Planserv. Né? Pelo menos muitas críticas a gente tem acompanhado aí. Qual o problema hoje do Planserv, sendo que é um plano que ele não tem inadimplência, né? Teoricamente, né? Teoricamente ele não tem inadimplência, não deveria ter inadimplência. Ele desconta na folha do servidor. Qual o problema hoje do Planserv? Eu conheço pessoas que têm Planserv e falam, poxa, antigamente o Planserv tinha uma cobertura e hoje a gente vai para tal lugar, não tem atendimento. O que está acontecendo com o Planserv? O senhor consegue fazer esse diagnóstico para a gente? Com certeza, financiamento. Falta financiamento para o plano de saúde. O que acontece é o seguinte, quando o Planserv ele foi criado, a gente tem que entender da seguinte forma. Isso é para dar assistência ao servidor. É um bônus para um servidor. É uma coisa a mais, que nem tudo você pode agregar financeiramente. Então o que você faz? Mas você vai ter o plano de saúde. Você vai ser atendido. Pronto, você não vai gastar com isso, que o preço de um convênio é muito maior do que o Planserv. Mas para isso acontecer, o Estado tem que fazer subvenção. O Estado tem que fazer o aporte. Aí chegou, milagrosamente, eu acho que foi o primeiro a fazer isso, foi o Rui. Porque era de 5% a contribuição no orçamento para o Planserv, era de 5%. Caiu para 4%, depois caiu para 2%. Viram que estava um desastre, porque o governo tinha que, além disso, fazer uma suplementação. Foi para 2,5% e ainda não resolve. O Planserv aí diz o seguinte, ó, eu tenho X para trabalhar, vou fazer os pacotes. E dessa forma fez assim, o hospital tal vai ganhar 9 milhões. O hospital tal vai ganhar 5 milhões. E foi vendo pelo tamanho dos hospitais, pelo tamanho dos procedimentos, a quantidade, e foi limitando ali. Só que você está mexendo com saúde. Então, a saúde, às vezes, não espera. Eu não posso, às vezes, esperar você estar com um câncer. Você, no caso da neoplasia, um câncer para que as pessoas possam entender,
Você não pode esperar, meu irmão, fazer uma colonoscopia daqui a 4 meses. Você sabe que é uma doença miserável que vai crescendo. Então, quando você trata a saúde, você tem que pensar diferente. Não é apenas um negócio. E quem senta na cadeira de governador ainda não percebeu que o Planserve é um grande benefício para o servidor, que durante anos vem doando a vida, que vem fazendo essa máquina rodar, independente de quem seja o governador. Mas que a gente tem que ter um olhar diferenciado. O que falta não é só o planejamento, que a Socorro tem feito um trabalho ali decente, se esticando toda, que hoje é a presidente do Planserve, não é ela. Ela não tem dinheiro. Então ela tem que esticar aquilo ali para fazer. De quem é a culpa? O governo do Estado tem que realmente voltar à subvenção dos 5% que sempre foi. Quando tiver recurso, ele vai conseguir atender a toda essa demanda. Porque, gente, fazer uma colonoscopia demorar 3, 4 meses, mas é porque não tem dinheiro. Ou o governo coloca o dinheiro para que as pessoas sejam atendidas, ou o Planserve tende a falir. Deputado, se você está aqui, você está gostando dessa conversa, deputado, convida aí o pessoal a se inscrever no canal, por favor. Não tenha dúvida que eu já estou inscrito e tenha certeza que você só vai ganhar. Você vai ganhar com informação, com credibilidade, com informação, com credibilidade e também com batendo papo com essa rapaziada aqui, que eu digo que só tem a vangloriar, aumentar os nossos conhecimentos. Tenha certeza que sempre também tem uma piadinha aqui que a gente vai conseguir levar vocês ao sorriso. Deputado, eu vou fazer aqui a minha penúltima pergunta, Clay. Prometo que vai ser a minha penúltima, porque eu gosto muito de perguntar. Aí eu vou fazer igual todo mundo. É o seguinte, o senhor, a gente estava falando aqui já, né, que o senhor pretende vir, o senhor vai se candidatar, né, o senhor é pré-candidato. Construindo essa candidatura, essa pré-candidatura a deputado federal. E a gente ouviu uma fala recente de um dos líderes, né, o presidente do Indigo, que é a ACM Neto, a respeito da votação do IOF, na qual o governo federal fracassou numa tentativa de fazer com que passasse esse decreto do imposto sobre operações financeiras e não conseguiu, foi derrubado. E hoje o governo federal fala em entrar através do STF com uma liminar e tudo mais para poder viabilizar, passando por cima talvez de uma decisão ali democrática, vamos dizer assim, né, dentro do processo natural das coisas. E não que seja uma ferramenta ilegal, né, o governo fazer isso, mas a gente percebe que não há uma adesão e ele está buscando por esse meio. O senhor, como deputado federal, futuro deputado federal, como é que o senhor agiria como oposição e o que o senhor acha, se realmente for uma grande derrota do governo federal, o que o senhor acha dessa tributação do IOF? Fala um pouco sobre isso. O governo federal, ele demonstrou que não tem base. Quem é base de governo está ali para segurar a peteca, meu irmão. É ônus e bônus. Ou eu acredito no projeto de quem é meu governante, do meu presidente, do meu governador, ou eu não acredito. Não tem esse negócio, voto a favor, voto sim, porque é um projeto de governo. E o que aconteceu, ele mostrou que ele não tem base. Ele não teve 100 votos. Você imagina, a gente está falando 513, e ele não teve 100 votos. Então, a própria base dele votou contra. Não foi só a oposição, não. Não foi só a União Brasil, que tem deputados que apoiam o governo. Não foi só o PP, que tem deputados que apoiam o governo. O Republicano, o PL. Pô, não foi. O próprio PSB. Teve gente que votou contra. Por quê? Não é possível que você só saiba fazer a sua conta, o seu orçamento, crescendo imposto. Parece que a gente está na Idade Média. Que aqueles cavaleiros iam atrás, se você não me der nada, eu vou tirar as coisas de sua casa. Tem que aumentar imposto para ele arrecadar mais. Não, ele precisa cortar na carne. Enquanto ele quer aumentar imposto, ele deixa a primeira-dama viajar para o ginecologista de Brasília a São Paulo no jatinho da FAB. Isso aí parece que é uma gozação com o brasileiro. Pelo amor de Deus. Então você tem que fazer também o dever de casa. Aí não, é muito mais fácil você aumentar o imposto. E não venha dizer que é imposto de rico, que não é. Você que vai financiar um liquidificador, você vai pagar IOF. Você que vai comprar um carro, você vai pagar IOF. Você que vai entrar vai pedir um empréstimozinho de 4, 5 mil reais
no banco, você vai pagar IOF em tudo. Então não é imposto de rico, é imposto nas movimentações financeiras que vão ter. Então, pô, vamos falar a verdade, eu não consigo fazer o corte, ele tinha que dizer isso, eu não consigo cortar aqui, porque eu tenho que ficar vendendo meus programas sociais que estão ineficientes, então eu tenho que aumentar imposto. Então, essa conta não está fechando. Segundo, gente, será realmente, é um pensamento meu, que Haddad era o melhor nome para estar no Ministério da Fazenda? Ele mostrou que não tem nem força política. Ele não consegue o convencimento das pessoas, dos deputados, dos senadores, que ele perdeu na Câmara e perdeu no Senado. O próprio presidente do Senado saiu da cadeira e foi votar. Fechou 41-40. Então, algo está errado. O Lula, ele esqueceu do Brasil e só quer fazer as suas viagens internacionais. E isso ele está deixando, acho que não sei se é porque ele vai fazer agora 80 anos, deixando a revelia, esse contato com as pessoas, e está perdendo a base. E é por isso que as pessoas não estão mais acreditando no Lula. O Lula 3 é uma reedição que ele quer fazer do Lula 2, mas só que isso tem quanto tempo? Tem 12 anos, irmão. Não vai. É um governo analógico, como a gente diz, mas só que numa era digital. Então, o IOF foi isso. Eles vão tentar reverter, só que vai ser muito pior. A resposta, hoje o parlamento, desde a época de Temer, no final de Dilma, o parlamento ganhou uma proporção, um tamanho, uma força política muito grande. Então, ele não queira bater de frente com as onças que tem lá, que são os deputados e os senadores, que ele vai acabar perdendo como perdeu. E assim, não é nem colocando com o nome, posição política, mas assim, eu vejo a fatura do meu cartão e cobre IOF em algumas coisas que eu compro, sacou? Todo tipo mundo. assim, aparece lá IOF. E aí você vai aumentar uma parada que... E eu não sou rico, não. Eu sou um cara corredor atrás. Eu corro atrás das minhas paradas, entendeu? Mas, tipo assim, eu vejo que na fatura do meu cartão vem IOF de coisa que eu compro de serviço digital de fora. Às vezes Qual que o seu hoje... pace, trabalhador? Pois é. É verdade. Então, não é uma ou teve essa narrativa, né, de que, não, IOF é coisa que só rico paga. Mentira. Mas não é verdade, não. Agora, deputado, compreendo isso. No entanto, hoje a gente tem uma oposição que basicamente já desenhou um pouco 80% da sua chapa, e nós temos 2 ex-governadores. Nós temos um presidente da República puxando uma candidatura de um governador que era desconhecido, mas que agora todo mundo o conhece, sabe quem é. Do outro lado, a gente tem uma certa indecisão e basicamente não tinha o mesmo, entre aspas, o mesmo peso de 2 governadores numa chapa. Como é que vocês da oposição enxergam isso? Eu acho que vão ser 2 ou 3 do mesmo do lado de lá. Você vai pescar no mesmo aquário. Sim. Porque você bota PT, é tudo Vamos lembrar daquilo que eu falei. Já tem uma parte que está definida que é Neto, tem uma parte que é definida que é PT. Então ele botando os candidatos dele, o Wagner, o Jerônimo, e se colocar Rui, é tudo naquele mesmo pedaço, irmão. Ele não está agregando. Você lembre quando o ACM, velho, ele chegou e fez, em 2006, Gedel queria vir, que foi que ele fez? Não aceitou Gedel e botou uma chapa puro sangue. Foi quando o Wagner, que tinha 3, 4, 5%, ganhou. Foi. Começou com 35% depois e ganhou no primeiro turno com mais de 1 milhão de votos. O senhor acredita no desgaste de material também? A gente tem um ditado que a gente fala em ortopedia, que é fadiga do material. O material começa a dobrar a placa, a platina, como as pessoas conhecem, e vai chegar um momento que fadigou e quebrou. Então é a mesma coisa, as pessoas estão cansadas. Não é possível ter um filho de 20 anos que não conhece outro governo, só conhece o governo do PT. Será que a gente não pode pensar fora da caixa? Será que a gente não tem condição de evoluir? Será que só essas pessoas que estão aí que fazem o melhor para o nosso estado? Não é. A saúde não está boa, gente. Você não pode pensar só no seu município, na sua prefeitura. A saúde está ruim. O problema da saúde ainda é um caos para as pessoas que precisam. Hoje eu já tenho um pedido de regulação para a fratura de clavícula que está no interior. Ontem tinha uma pessoa com câncer que conseguiu ser transferida por causa da patologia. Quem tem patologia grave, urgente, não pode ir para a fila de regulação. Eu sei que neurologia é um caos. Pronto, que só tem o Roberto Santos e alguma parte Dona Nery. Não é possível uma Bahia desse tamanho, a gente só tem meia boca o Roberto Santos, que a gente sabe o estado que está, e o Ana Nery. Não pode. Então, eu acredito
que o sentimento de mudança vem crescendo, as pesquisas, as avaliações qualitativas vêm demonstrando que o sentimento está sendo colocado no baiano e também no cenário nacional. E pela primeira vez, depois de muitos anos, essa coisa, o sentimento de mudança está casando tanto no cenário nacional como no cenário aqui baiano. E nisso aí a gente vai conseguir fazer cabelo e barba. Vai ser Neto e o nosso candidato da direita lá. Perfeito. Gente, hoje a gente conversou com o deputado Alan Sanches. Deputado, é um prazer sempre muito grande receber o senhor aqui. Pelo menos esse é o nosso sentimento. Muito lúcido, muito racional. Political Action está aberto aqui. Sempre quando o senhor puder. Sempre bem-vindo. Viu? Alguma consideração, Dan? Não, acho que foi excelente, foi um papo muito claro, muito lúcido. Gostei muito de conversar com o senhor. Também deixar as portas abertas. Eu queria fazer só uma última pergunta, será que pode? Sei não. Jogue duro. O diretor está ali. Pode, diretor. É uma pergunta. Largo Doce. É uma pergunta um pouco mais pessoal. Bah. Eu sempre vejo, assim, a gente conversava muito, eu e Clay, sobre ser candidato. Não a gente ser candidato, mas sobre como é a vida de uma pessoa que é candidata e que ocupa um cargo eletivo. Eu sempre tive a impressão que é um pouco mais externa, mas mesmo não sendo candidato a nada, eu tive algumas experiências referentes a isso. Que eu acho que quando você é uma figura pública, principalmente um candidato, um vereador, um deputado no Brasil, você perde um pouco a noção de quem é de verdade. Tipo assim, quem realmente está aqui perto de mim porque gosta de mim ou está perto de mim porque eu posso proporcionar alguma coisa? Eu sempre me peguei nisso e nunca quis esse tipo de cargo ou pleitear alguma coisa desse sentido, porque eu gosto de pessoas reais perto de mim, entendeu? Tipo assim, pessoas que realmente gostam da minha presença e de estar ali. E aí, por que eu tô me perguntando isso? Seu filho, eu acredito que foi um cara que viveu num lar bom, né? Sempre teve de tudo e tal, e ele optou por vir também. Eu imagino que por ver em você um reflexo, né? Uma referência e tudo mais. O que você acha que motivou o seu filho a seguir os mesmos caminhos que você? Que eu acho que é algo positivo também, né? Porque se o filho quer, porque ele viu coisas boas no pai, como exemplo. E o que o senhor gostaria de... O que o senhor negociaria para não ter os ônus de ser uma figura pública? Não sei se eu me fiz entender. Assim, esse ônus de não saber bem se as pessoas estão perto de você porque gostam de verdade. O que o senhor estaria disposto a abrir mão, de abdicar por isso? Primeiro, a maturidade de vida lhe dá essas percepções. Eu fui presidente da Câmara e eu sabia que existia ali os amigos da presidência, não eram meus amigos. Quando eu saí, uma coisa é quando você sobe a escada do poder, outra coisa é quando você desce a escada do poder. Para subir, tá cheia. Para descer a escada, só seus amigos verdadeiros. Então, claro que você sente, mas você tem que perceber, amigo. Você tem que saber, você não pode deixar o sucesso, entre aspas, tomar conta do seu eu. Então eu procuro ser eu em qualquer lugar. Você vai me ver na favela, você vai me ver no bairro, na comunidade, qualquer lugar eu sou o mesmo. Claro que eu sei me comportar, em cada lugar você tem que saber como você se veste e como você se comporta, né? Sim. Cada ocasião pede. Mas com relação à Duda, eu acho que é uma coisa da pessoa também. Claro que existe a influência, tanto é que existem tantos pais que são médicos, o filho é médico. Tantos pais advogados, o filho é advogado. Tantos pais jornalistas, o filho... Claro que existe esse lado. Mas existe o desejo da pessoa. Você veja que Duda, com 18 anos, foi me representar na associação comercial. Eu era candidato a deputado, alguma coisa não podia estar por aqui. E ele que foi me representar na associação comercial, tinha que falar com 18 anos, sem experiência. Não sei o que, a gente conversou alguma coisa e ele foi lá e deu o recadinho dele lá. Então, é da pessoa também. Você vê que Duda se elegeu com 22 anos. Foi a minha força? Foi a minha força política. Mas... para ele se manter, já estar no 4º mandato, ele tinha que apresentar alguma coisa, irmão. E no segundo mandato ele já dobrou a votação dele. Então, eu abri a porta e ele se manteve. Agora, eu acho que é um desejo da pessoa também, viu? E a Câmara de Salvador tem essa característica, né, de candidaturas jovens. Esse ano, por exemplo, a gente tem 2 quadros interessantes. A gente tem aquele Marcelinho. A gente tem Sandro Filho, do MDL, e tem Marcelinho Marcelo Guimarães. Perfeito. Né, novo, 20 anos. Duda foi com 22, está no 4º mandato com 35 anos. A Câmara de Salvador acolhe essa juventude. Acolhe essa juventude. Enfim.
Então, gente, é isso. Nosso episódio fica por aqui. Deputado, suas considerações finais. Só quero agradecer a vocês, meu irmão, apertar essa mão aí. Obrigado, turma. Valeu, Daniel. Valeu, Cleito. Eu que agradeço. E quando vocês quiserem, é só me chamar, porque você sabe que a língua aqui não é presa, não. Solta o mesmo verbo. Gente, esse foi o primeiro episódio da 6ª temporada do Political Question. Nós recebemos o deputado Alan Sanches. Foi um prazer recebê-lo aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Fique com a gente, curta, compartilhe e até a próxima. Um abraço.